Olá pessoal, me chamo Cláudio Medeiros, estou aqui junto com o Juan Oliveira, que vai já aparecer aqui também após a minha participação, e nós somos do Acalanto Natal e estamos aqui para ministrar o curso Gestão de Pessoas e Fidelização do Trabalho Voluntário. Um curso importantíssimo e que vai ajudar muito o nosso público-alvo, são os grupos de apoio à adoção. Primeiro ponto é que nós não estamos aqui de forma nenhuma para esgotar o assunto. Não é a nossa intenção. A gente quer trazer para vocês uma série de ferramentas, uma série de instrumentos que possam elevar os seus grupos de apoio à adoção a uma categoria de excelência. Essa é a nossa finalidade. Fazer com que os grupos de apoio à adoção e aí o Movimento Nacional da Adoção possa crescer cada vez mais no nosso país. Mas para a gente falar de gestão de pessoas e fidelização do nosso trabalho que é voluntário, eu tenho que mostrar para vocês que isso é apenas um tópico de uma estrutura maior. Como assim, Cláudio? Para eu falar do tamanho dos meus recursos humanos, que é o meu trabalho voluntário, eu tenho que saber qual o tamanho do meu grupo de apoio à adoção, já que o meu trabalhador voluntário vai trabalhar no meu grupo de apoio à adoção. Então, eu preciso entender o tamanho do meu grupo de apoio à adoção para saber a quantidade de pessoas, o exército de mão de obra voluntária que eu vou precisar para exercer minhas atividades. E o tamanho do meu grupo de apoio é determinado, é delimitado pelo planejamento. Não tem outra forma. Eu tenho que planejar o meu grupo de apoio à adoção. E aí a gente chama isso de planejamento estratégico. Não planejamento estratégico nos moldes estudados e dos trabalhos científicos das universidades pelo Brasil. Não nessa modalidade. A gente até bebe de alguns instrumentos dele, mas na realidade é um planejamento estratégico voltado específico para grupo de apoio à adoção, né, para que possa ter essa excelência. E quando a gente pensa em planejamento estratégico, a gente pensa de como é que os grupos de apoio à adoção existem no nosso país. Eu posso dizer que nós somos uma família, e essa família é extremamente heterogênea. Posso dizer ainda que não existe um grupo de apoio à adoção igual ao outro. Cada um tem a sua digital, cada um tem o seu DNA. Então somos bem diferentes sobre o mesmo foco, sobre o mesmo tema. Então, como somos diferentes, a gente tem planejamentos estratégicos diferenciados. Além disso, é importante perceber que a necessidade de planejar vem de uma análise, de uma estrutura de como estamos agora. E por essas nossas andanças, eu e o Juan, pelo Brasil, ajudando a criar grupo de apoio à adoção, ajudando a planejar estrategicamente outros grupos em diversas regiões do país, nós chegamos à conclusão de alguns fatos históricos que geraram essa necessidade. E um do ponto histórico é que os grupos de apoio à adoção, eles foram formados originalmente por pais adotivos, pais que fizeram as suas adoções e viam que de fato existiam ainda crianças e adolescentes na instituição de acolhimento que tinham que fazer a diferença, que não podia só resolver a adoção e agora deixar para lá, não. Foram, digamos assim, picados pela semente do amor e quiseram fazer a diferença através do trabalho voluntário. Então, os grupos de apoio à adoção, eles surgem artesanais, são criações desses pais pela via da adoção. E eles foram passando ao longo do tempo naquela ideia de que só a gente sabe fazer, só a gente faz melhor, é meu filho, sou eu que sei criar, sou eu que sei trocar a roupa, sou eu que sei dar mamadeira. E assim foi passando, os grupos de apoio à adoção foram caminhando. Só que a adoção, ela foi se tornando cada vez mais técnicas. A legislação foi mudando e foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. E surgiram novas exigências, mas os grupos permaneceram. E aqueles grupos começaram a não mais crescer. E o número de voluntários foi se estagnando, né? E os grupos só faziam aquelas reuniões dos pais, não faziam mais nenhuma outra atividade. A gente percebia que tinha grupo que estava assim há anos, e eu posso citar não mais outro do que o nosso próprio Acalanto Natal, que passaram anos. Éramos 9 voluntários, os 9 voluntários faziam as reuniões, decidiam a pauta de 10, 15 itens, os 9 voluntários faziam todos esses itens, mas no final a gente chegava à conclusão que não conseguia executar nenhum ou dois daquelas tarefas que a gente tinha planejado. Então percebia que aquilo ali era uma realidade nacional, que os grupos olhavam ainda com muita dificuldade e diziam, mas eu não sei como faço para conseguir voluntário, não tem voluntário. A gente via que no Acalanto tinha, mas não ficava.
né? Ou a gente não enxergava esses voluntários. Então, estava na hora de repensar a nossa própria instituição. Então, você que está assistindo agora ao nosso curso, o primeiro tópico é: eu tenho que repensar a minha instituição. Eu tenho que repensar o meu grupo de apoio à doação. É o primeiro tópico. Se você achar que não precisa repensar o seu grupo de apoio à doação, esqueça a gestão de pessoas e esqueça fidelização do trabalho voluntário. Porque isso começa com o repensar dessa estrutura. Não tem outra forma. Temos que pensar no grupo de apoio à doação de forma estratégica. Então, se você está aqui é porque você precisa repensar. E aí a gente tem que fazer o quê? Tem que reestruturar o nosso grupo de apoio à doação. É preciso planejá-lo. É preciso fazer com que ele se torne diferente. E para isso, eu agora, no primeiro momento, vou trazer alguns instrumentos, algumas ferramentas para fazer esse planejamento. Lógico, não esgota o assunto, né? Essas ferramentas que eu vou pôr agora, aqui no curso, são ferramentas ao longo do tempo que a gente foi estudando e vendo as necessidades do grupo de apoio à doação, do sul ao norte, né? Do centro-oeste, do nordeste, do sudeste, a gente foi levantando. Então nós já chegamos à conclusão que para estruturar esse GA, e a gente está estruturando agora o nosso GA, vou estruturar com vocês, a gente precisa de 7 ferramentas, 7 instrumentos. Tem que ter no planejamento estratégico, e a gente sugere esses 7 tópicos. Eles são de fundamental importância. E eu vou explicar um a um desse tópico. Por que desse tópico? Qual a importância desse tópico? Para que você, quando for fazer o seu planejamento estratégico no seu grupo de apoio à doação, possa se debruçar sobre esse tópico e ter esse esqueleto, ter essa estrutura de planejamento. E eu tenho que dizer para vocês, né, que aonde essa estrutura foi implementada e que o grupo conseguiu efetivamente, com disciplina, com esforço e dedicação, seguir essa cartilha, o sucesso foi grande. Então, não é uma ideia solta, é fruto de uma experiência que foi testada primeiro no próprio Acalanto Natal, né? E quais são esses 7? Nós temos o calendário, a sede, os postos de trabalho, a arrecadação de recursos, as capacitações, o funcionamento dos postos de trabalho e o cronograma. São esses 7 tópicos que devem constar no seu planejamento estratégico. É de suma importância que conste. Então vamos lá, comecemos pelo calendário, que é o primeiro. Por que o calendário é importante? Porque o calendário é uma forma de organizar escutem bem, todas as atividades dos grupos de apoio à doação. É fundamental ter um calendário. Se você chega na casa de alguém, se você chega na empresa de alguém, se você chega na estrutura funcional de alguém e não tem uma organização das atividades, se não tem uma distribuição dessas atividades, você logo coloca na sua mente a ideia da desorganização. Você chega em casa, quem é que varre a casa? Quem é que lava os pratos? Quem é que lava a louça? Quem é que tem tudo estruturado em termos de tarefa? Você chega na sua empresa, quem é que atende o cliente? Quem é que faz a venda do cliente? Quem é que tira a nota fiscal? Então é importante, é necessário, é fundamental que nós tenhamos um calendário para a gente distribuir todas essas atividades. É importante saber quando, o horário e como vão acontecer essas atividades. Então o calendário deve constar, primeiro, a reunião de toda a diretoria durante o ano. Então a diretoria executiva se reúne de 15 em 15 dias? Não, uma vez, são 2 vezes no mês, 2 vezes na semana, é uma vez na semana, bem, qual é o tempo? Ah, não, aqui no meu grupo de apoio à adoção, a diretoria executiva se reúne uma vez no mês. Ah, uma vez no mês? Vamos lá. É na primeira segunda-feira, na terceira segunda-feira, não, na primeira terça, na última sexta? Ah, não, é primeira segunda-feira de cada mês. Então eu vou pegar o meu calendário e na primeira segunda-feira de cada mês eu vou colocar a reunião da diretoria. Que horas? Às 18 horas? Às 18 horas. Onde? Tal lugar. Então eu já agendei para o ano a reunião da minha diretoria. Então não tem como o diretor chegar, o secretário, o tesoureiro, rapaz, eu não sabia da reunião, eu não sabia onde era, eu não sabia o horário. Não, já está tudo programado e a gente vai obedecer com disciplina esse calendário. Então, todas as reuniões estão lá agendadas. Então, o meu diretor
o secretário, o presidente já está sabendo. Dificilmente não vai ter participação dessa reunião em massa, né? Depois eu posso também marcar todas as reuniões dos meus setores. É importante que cada setor saiba que o outro setor também está se reunindo. E que a diretoria sabe quais são os setores que estão reunidos. Então eu vou colocar do mesmo jeito as reuniões dos meus setores, se é semanal, se é trimestral. Então eu tenho que colocar todas as reuniões detalhadamente. Depois eu vou colocar todos os eventos que eu faço. Todos os eventos que o grupo de apoio à adoção faz. Semana da adoção está lá no calendário. A corrida da adoção, a feijoada da adoção, o chá da adoção. Todos os eventos estão lá. Depois, a gente ainda pode colocar outras atividades, como a assembleia ordinária, a assembleia extraordinária da instituição. De forma que meu calendário é montado para o ano 2020, ou para o ano 2021, ou para o ano 2022. Ele é montado. Uma vez montado, aí dá uma credibilidade para a gente divulgar no site e nas redes sociais. De forma que se chegar um voluntário novo, né, lá na instituição, eu vou olhar, poxa, que bacana, eu cheguei aqui, eu já sei tudo que vai acontecer no ano. Eu já estou entendendo a organização da instituição. Ele vai saber agora organizar o tempo dele para exercer a atividade dele. Olha que bacana, né? Ele chega lá como um serviço voluntário, ele tem um tempo, que é geralmente o serviço voluntário, não é aquele gratuito, é aquele que a gente paga para trabalhar, né? Porque a gente paga gasolina, o tempo, enfim, tudo. Então ele vai ter que encaixar com o trabalho remuneratório dele. Então ele vai se dedicar em cima daquele grade e dá uma ideia de super organização. Então o calendário é o primeiro pilar desse planejamento estratégico. É de extrema importância. Então, eis o calendário. O segundo ponto é uma sede. E aí é uma grande celeuma, uma sede. A gente vive hoje com um paradigma a ser quebrado em termos de grupos de apoio à adoção. Porque os grupos sempre olham, não, peraí, sede é custo. É custo. Sede vai ter que pagar todo mês o aluguel, a conta de energia, vai ter que pagar o condomínio, dependendo do lugar que for no shopping, dependendo do lugar se for coletivo. É custo. Mas se você pensar assim, você vai estagnar, vai parar. Você tem que entender que sede é investimento que traz custo, mas é investimento. Então, se eu vou ter uma sede, eu vou ter que trabalhar um outro tópico para poder sustentar essa sede, que é um tópico lá na frente que a gente vai ver chamado arrecadação de recursos. Mas tem como eu escolher um lugar que tenha uma possibilidade econômica mais baixa, seja mais em conta, né? Que eu possa ter uma linha telefônica, uma linha do pré-pago, de um celular, um aparelho simples lá, e que eu possa atender meu público, porque a sede é uma identidade material, é uma identidade física da instituição. A pessoa passa a ver a placa da instituição, a pessoa passa e pega para ver a informação. E quando você fideliza o teu público com essa identidade física, com essa estrutura, e ele lá é bem recebido, bem acolhido, ele passa a ser um doador. Se você chega, poxa, eu fui extremamente acolhido, confortavelmente recebido, isso aqui está ajudando crianças, isso existe. Ah, meu amigo, eu quero ser um doador agora, eu quero fazer uma contribuição em dinheiro. Gente, a sede passa a ser uma propaganda e uma captação de recursos. No futuro a sede pode até para instituir um call center lá para poder arrecadar dinheiro. Então a sede hoje é de extrema importância. E é o custo hoje que varia numa sede, dependendo do local e da região que você tem, do que você escolha, entre 600, a gente estipula 800, podendo chegar a 1.000, 1.200 reais, dependendo do lugar, né? E não raro tem um voluntário ou tem um pai pela via da adoção que tem um imóvel lá com uma sala que não está sendo usada e às vezes permite. O Acalanto começou assim também, né? Alguém permitindo, e a gente usou até que depois passou para uma locação e o nosso sonho é comprar uma sede. Mas a gente tem que pensar que isso é importante, isso faz parte do investimento. A sede vai estar lá para o quê? Marcar presença, atender. Mas, Cláudio, todo mundo vai ter que atender na sede? Não, você vai organizar o funcionamento da sede de acordo com as suas atividades. Um exemplo hipotético, se eu tenho hoje um advogado voluntário e ele tem escritório, ele não precisa estar lá atendendo na sede, ele pode atender no escritório dele, mas desde que o cliente que chegue na sede e seja encaminhado para o escritório dele. Tem que centralizar o atendimento, o acolhimento na sede para mostrar essa identidade. Hoje o Acalanto,
ele atende tudo, ele centraliza tudo na sede. E muitos dos departamentos não funcionam na sede, funcionam em outros lugares. Mas é feito o acolhimento lá e é feito o encaminhamento a partir de lá. Então, se hoje no Acalanto você chega lá querendo, olha, eu quero uma orientação jurídica, vai ter um voluntário para te atender, te acolher bem, abraçar, servir um café, ouvir tua história com o tempo, fazer um relatório, vou te encaminhar para o jurídico. Ele passa o telefone do meu escritório, que hoje eu sou voluntário jurídico, sou advogado, e eu atendo no meu escritório de acordo com a minha disponibilidade entre o meu trabalho remunerado. Então eu estou fazendo o meu trabalho voluntário na minha estrutura em que eu faço o meu trabalho remunerado. E sendo voluntário do Acalanto. E o Acalanto está com o braço esticado, sem ter custo. Entendeu? Agora aquele que não tem, dá a sua agenda e atende. O advogado então que não tem escritório, mas é voluntário, ele vai atender na sede. Deixa uma salinha lá para ele, no período que pode, organiza o horário e ele atende. Então a sede hoje é importante e a gente tem que pensar em investimento. A gente precisa crescer. Até para se conveniar e ter uma estrutura para exercer as diversas atividades, hoje o mundo exige o quê? Uma pequena estrutura no mínimo. E a gente precisa ter essa pequena estrutura. O terceiro tópico do planejamento estratégico são os postos de trabalho. Bem, se eu quero exercer atividade e eu preciso de uma massa humana do trabalho voluntário, eu tenho que criar postos de trabalho. Senão vai chegar meu voluntário, como a gente fazia antes, todo mundo faz tudo. E no final ninguém conseguia fazer nada. Mas se eu distribuir determinadas atividades específicas para esse meu trabalho voluntário, através de postos de trabalho, criação de postos de trabalho, vai funcionar perfeitamente e ele vai sentir o que? Útil. O pior problema para o trabalho voluntário é você captar o voluntário, ele chegar na instituição e ele não se encaixa. Poxa, eu não tenho onde trabalhar. Já pensou a tristeza? Tanta criança precisando do trabalho do grupo de apoio à adoção, mas ele sentiu, poxa, eu fui duas vezes, consegui fazer nada, eu fui embora, fui atrás de outra instituição para que eu dê o meu trabalho voluntário. Então a gente precisa abrir postos de trabalho. E aí nós temos hoje, nesse ramo da adoção, 4 atividades que são fins. Não tem como fugir. O jurídico, serviço social, psicologia e pedagogia. Precisamos muito dessas áreas. O grupo de apoio à adoção para exercer suas atividades bebe muito nesse conhecimento dessas 4 áreas. Só aqui são 4 departamentos. Fins, pedagogia, psicologia, jurídico e serviço social. Serviço social para atender as pessoas que estão em vulnerabilidade, que procuram. Para também atender socialmente aqueles que pretendem adotar. Então, tem serviço. O jurídico para dar orientação jurídica para as diversas ações que envolvem adoção, às vezes busca e apreensão, às vezes destituição do poder familiar, às vezes guarda, né? Psicologia. Quanto é que não precisa no pós-adoção, preparação para pretendente de adoção, durante a adoção, o apoio para aqueles que são ansiosos, que chegam para se habilitar, né? E a pedagogia? Quanto a pedagogia é importante para fazer esses cursos de preparação, para divulgar pedagogicamente a sua adoção nas escolas, para o projeto da atitude adotiva. Então a pedagogia também para os estudos de caso, a pedagogia é de suma importância. Então aqui são 4 departamentos. E eu ainda posso ter departamentos mesmo, atividades mesmo para isso funcionar. Poxa, eu preciso o quê? De uma rede social, eu preciso divulgar meus eventos no site, eu preciso divulgar meus eventos para a sociedade através dos meios tecnológicos. Só aí surgem 2 departamentos, comunicação e o departamento de tecnologia de informação. Olha, 2 departamentos. Eu posso ter um departamento só de eventos, só para trabalhar eventos da instituição. Olha que bacana. Eu posso ter um departamento só de captação de recursos. Uma pessoa só pensando... Gente, só aqui eu falei 9 postos de trabalho e nós temos hoje bastante voluntários. Coloquem isso na cabeça de vocês. Tem voluntário e a gente não está enxergando. Quando a gente divulga, quando a gente utiliza no planejamento, olha, se eu posso ter tantas atividades dessas no meu planejamento, se eu posso ter tanto departamento, tem como encaixar. Chega uma pessoa lá, diz, olha, eu quero ser voluntário, mas eu não sei fazer nada, eu faço nada. Não, você sabe fazer alguma coisa. Você vai ajudar no evento, você vai usar a rede social para divulgar, você vai para o departamento de comunicação. Todo mundo é aproveitado. Basta ter, de forma organizada, esses postos de trabalho. O 4º elemento, a 4ª pilar do planejamento é a arrecadação de recursos. Para ter a sede, eu preciso estar pensando em arrecadação de recursos. E aí, como é que eu vou arrecadar esses meus recursos? Tem várias possibilidades. Eu vou citar aqui
as três básicas, os três basicões aqui que temos, né? Que nós temos aqui, e vou citar mais outros. Mas o primeiro básico que nós temos são os sócios. As pessoas que utilizam o nosso serviço de forma gratuita e querem contribuir. Então nós podemos ter uma carteira de sócios doadores. Funciona perfeitamente. O Acalanto hoje arrecada um valor considerável por mês. Por quê? Porque organizou uma carteira de sócios através dos eventos, foi cadastrando clientes, né? Essas pessoas que nós até perguntamos, você não quer ser doador? Quero ser doador, e doa todo mês. Então nós temos uma carteira de sócios só para doar. Eu quero ser sócio doador. Perfeito. Eu posso também fazer eventos em que eu divulgo a adoção, ou em que eu comovo a sociedade para essa nova cultura da adoção, e ao mesmo tempo cobrar bilhete, entrada, para que eu possa me monetizar. Por exemplo, aqui no Acalanto nós tínhamos, até pouco tempo atrás, o chá. O chá da adoção, além de divulgar a adoção, nós tínhamos o cantor gratuito, a banda gratuita, o local gratuito, a comida era tudo doada, e a gente vendia a entrada. Então a pessoa vinha, ficava todo o tempo ouvindo a adoção, tinha comida, tinha tudo ali dado, e nós mesmos aqui servíamos numa equipe de eventos, uma equipe que tem gente que é voluntário só para o chá, só quero trabalhar no chá para dar. Que bacana, então você é bem-vindo. Então se você organizar esses eventos feijoada, você arrecada com certeza. Aí entra a caminhada, que você pode vender camisetas, vender ingressos de uma corrida para adoção. Então eventos é outra forma. Também você pode participar de editais. Se você tiver todo regularizadozinho, você participa dos editais, porque vocês estão fazendo um trabalho de apoio aos entes públicos. E tem editais em que o ente público oferece recursos para você exercer determinadas atividades. Também é importantíssimo. Mas, além disso, você pode ter criatividade. Tem a vaquinha eletrônica, que o Acalanto de vez em quando usa para um determinado evento, né? Nós temos campanhas de doações, né? E tem outras formas que você... E hoje o Acalanto tem até um call center em que a gente pede doações. Então nós temos aí diversas formas, né, para poder fazer. Ter sede, para ter funcionário. Gente, se colocar em prática, eu digo para vocês, funciona. Então é preciso ter alguém pensando na arrecadação de recursos. Um voluntário. E como temos esse voluntário de pessoas que trabalham em arrecadação de recursos, tem bastante. Quando eles conhecem a instituição, querem ter o trabalho voluntário dele, aparecem pessoas que sabem organizar eventos e sabem captar recursos de forma extraordinária. Estão ali, a nossa espera, esses voluntários. A gente precisa despertar para isso. O quinto ponto, o quinto pilar que eu posso falar, são as capacitações. O que seriam capacitações? São formas de trazer novos voluntários, de manter os antigos, os experientes voluntários atualizados e a interação desses novos voluntários. A capacitação hoje tem um poder extraordinário, um impacto extraordinário na sociedade. Vejam muito bem como é que funciona a capacitação. Eu quero fazer uma capacitação para novos voluntários. Então eu preparo uma capacitação e vou nas universidades. Universidades onde tem o quê? A reserva de mão de obra para o trabalho voluntário. Então eu procuro esses cursos, pedagogia, direito, serviço social e psicologia, e procuro os alunos, olha, vai ter uma capacitação sobre o tema da adoção. Quem é que mais entende de adoção hoje no Brasil? São os grupos de apoio à adoção. Temos profissionais fantásticos para dar a senhora capacitação. Então prepara a capacitação, consegue uma sala de aula da própria universidade, às vezes de uma outra instituição, né, às vezes de um ente público, consegue lá um auditório e sai divulgando a capacitação. Veja bem, se você trouxer esses 4 profissionais, você traz para a capacitação, mas você vai ficar só nisso? Não, você pode chamar os pais que participam da reunião, os pais pela adoção, também chama. Você pode estar nas redes sociais para chamar pessoas que nunca sequer ouviram falar de adoção, mas têm vontade de ser um trabalho voluntário. E você enche a sua sala de possíveis voluntários. Faz uma capacitação geral. Lógico, todo voluntário do grupo de apoio à adoção tem que saber o básico da adoção. O basicão tem que saber. Porque quando você coloca essa camisa, todo mundo vai pedir informação para você. E você é feio se não souber dar uma informação básica sobre a adoção. Então você vai capacitar sobre a adoção de forma geral, mas também você vai mostrar a sua instituição. Olha, aqui nós temos tantos postos de trabalho, nós temos departamento tal, para ele, olha, agora eu estou conhecendo a instituição, eu estou conhecendo a adoção, o básico da adoção, e estou conhecendo a instituição onde eu posso me encaixar.
Quando termina a capacitação, você pergunta, você quer ser voluntário? Já acima o termo de voluntário, já escolhe o departamento. Entretanto, a nossa experiência mostra que de cada grupo de 10 a 15 alunos universitários que vêm para a capacitação, 2 ou 3 é que ficam como voluntário. E eles ficam geralmente entre 6 meses e 1 ano, é o tempo que eles duram. Mas veja bem, se vieram 15, 3 ficaram, 12 já são formadores de opinião, porque mesmo não ficando, já estão sabendo da adoção. Quando forem ser profissionais, são profissionais na sociedade e que vai desmistificar a adoção, porque eles foram o quê? Foram ensinados pelo grupo de apoio à adoção sobre o tempo. Porque a universidade não ensina, mas o grupo ensina. Então você está mudando os profissionais do futuro. E os 3 que ficaram vão dar seu esforço, vão ficar mais apaixonados pelo tema. E esses 3, mesmo quando eles saírem daqui a 1 ano, eles vão o quê? Ser mão de obra mais fortalecida, pensadores mais fortalecidos na experiência da adoção. Mas eu vou esperar daqui a 1 ano, não. De 6 em 6 meses eu faço uma outra capacitação, porque eu estou renovando tanto o conhecimento na sociedade, como eu estou renovando o conhecimento dentro da própria instituição. E eu trago os meus voluntários nessas capacitações, os que já estão trabalhando, de forma que eu faça uma interação entre a experiência e o novo. E aí sai engrandecido. Então a capacitação, além de eu conseguir a minha mão de obra voluntária, eu estou mudando a realidade da sociedade local através da universidade. Então as capacitações têm que estar no planejamento estratégico. Eu tenho que fazer no mínimo 2 ou 3 capacitações por ano. O grupo tem que pensar nisso. Isso é uma ferramenta fantástica para recursos humanos e para manter a sinergia do grupo, porque é onde o grupo vai se reunir 3 vezes no ano, todo mundo ali, para falar de adoção e no final se confraternizar, né? E tem várias formas de fazer essa capacitação. O chamamento é muito bom. Só para vocês terem ideia, quando a gente começou a planejar na última capacitação que o Acalanto promoveu, porque depois a gente cresceu tanto que teve que criar um departamento só para cuidar da capacitação, só para cuidar do voluntário. Gente, é importante falar para vocês que quando a gente fez esse planejamento estratégico no Acalanto, em 2014, em 2015 para 2016 a gente já tinha 80 voluntários. A gente cresceu tanto que a gente não podia mais fazer 3 ao ano. A gente teve que fazer apenas uma. E é isso que eu estava falando. E no ano passado, a última capacitação que o Acalanto fez, de inscritos, de interessados no assunto, no site, na plataforma digital que a gente criou, tinham 400 pessoas interessadas. Lógico que não foram 400 pessoas que participaram da capacitação, mas desses 400 se mostraram interessados. E aí acaba chegando o número de 70 que vem para a nossa capacitação e a gente fica ali trabalhando e renovando nossos quadros. E ficam sendo identidades. E muitos desses profissionais depois são doadores e sócios do Acalanto, porque gostaram da instituição. Então a capacitação é algo de extrema importância. Se for bem feita, se seguir o caminho, o norte, vai dar super certo. O próximo pilar do planejamento estratégico é o funcionamento dos postos de trabalho. Porque não adianta eu criar esses departamentos e deixar solto. Porque meu voluntário vai chegar na capacitação geral, que é que ele chega, essa que eu falei, e depois que ele é distribuído, ele tem que chegar no posto de trabalho dele, no departamento, e ter uma capacitação específica de como ele vai trabalhar lá. E lá esse novo voluntário tem que ser acompanhado pelo voluntário experiente que já está lá, acompanhando até que esse novo voluntário possa caminhar sozinho. Então é uma estrutura de o que? Ensinamento, a gente está ensinando e está acompanhando. Então, quando chega lá, tem que ter uma organização. Assim como eu estou planejando a instituição estrategicamente, cada posto de trabalho tem que fazer o seu planejamento estratégico. O departamento jurídico, de psicologia, de serviço social, de pedagogia, tem que fazer seu planejamento estratégico. Porque ele vai criar normas, forma de trabalhar e vai fazer o seu planejamento por ano. E aí é que anda o grande quê de tudo isso, gente. Quando eu crio postos e tem que funcionar de forma descentralizada, mas mantendo a hierarquia dentro da diretoria geral, eu tenho que criar uma norma que faz essa comunicação. Daí que a gente recomenda que crie o regimento interno. Porque no regimento interno vai estar lá, departamento jurídico, quais são as atribuições escritas, normatizadas. Quem é que compõe? Aqui. Quem são os diretores do departamento jurídico? Está aqui os requisitos, tudo organizado. Quando chega um novo voluntário,
ele é acolhido na sede. Poxa, eu quero ser voluntário. Beleza, você quer ser capacitação dia tal. Beleza, ele vai, chega lá, bem recepcionado na capacitação. Depois aprende o básico de adoção, escolhe um departamento, chega no departamento, ele é acolhido novamente, faz um outro curso para trabalhar, é trabalhado acompanhado e vê que tudo está escrito, está num regimento interno. Meu amigo, ele disse, eu estou no paraíso, eu estou numa estrutura extremamente organizada. Ele fideliza mesmo e sai espalhando, é o maior propagandista nosso, porque ele tem amigos, ele tem outras pessoas, ele vai comunicando, cara, o Acalanto é de extrema organização. É de extrema organização. Então, o funcionamento do posto do trabalho tem que estar o quê? Descrito, estruturado, tem que estar bem de forma detalhada. Então, vai ser acolhido, vai ser encaminhado e vai estar bem. E por último, o último tópico do nosso planejamento estratégico é o cronograma. E o que seria o cronograma? Tudo isso que nós falamos até hoje, os 6 tópicos de forma organizada na sede. Aqui, ó, a estrutura na sede que eu digo, mas pode ser nas redes sociais, no site da instituição. Então vai estar lá tudo estruturado. Está aqui, ó, diretoria, departamentos, regimento interno, como é que funciona o departamento, como é que funciona a sede, como é que um nosso público-alvo é recolhido na sede e da sede é encaminhado para um departamento. Está tudo escrito e tudo, digamos assim, em fluxograma no nosso cronograma. É importante ter um fluxograma que a pessoa olhe e entenda, que seja extremamente funcional, né? Que isso passe a ideia e de fato entende-se e é organizado. Então isso tudo é importante. E nessa estrutura toda, quando você monta todos esses pilares, aí você observa uma coisa do seu planejamento estratégico. Poxa, Cláudio, cheguei agora, entendi tudo, mas por tudo que você falou agora, eu tenho uma necessidade. Eu tenho que dimensionar a minha missão, eu tenho que dimensionar os meus princípios e tenho que dimensionar o meu objetivo. E aí agora você pronto, agora eu cheguei na cereja do bolo. Com essa estrutura, qual é a minha missão? Eu tenho que escrever. Qual é o meu objetivo? Eu tenho que escrever. Quais são os princípios que a minha instituição segue? E isso tem que estar estampado do lado do seu cronograma. E aí, amigo, você montou agora o seu planejamento estratégico. Ponto, ele está montado, o seu planejamento estratégico. Certo? Mas eu faço 2 observações aqui. Não tem como o grupo de apoio à adoção crescer, se manter, se fortalecer se não tiver liderança. É necessário uma liderança. Não se faz planejamento estratégico sem liderança, principalmente em trabalho voluntário. É importante ter uma liderança para organizar, para sentar todo mundo, para ser uma pessoa que vai falar, para dizer, para caminhar por aqui. E isso é de extrema importância. E o segundo ponto, planejamento estratégico, ele não é pronto, ele não é definitivo, ele é planejamento. Não raro, quando você vai executar, você vai precisar de ajuste. É como se você tivesse projetado uma máquina e quando ela vira protótipo, que ela vai funcionar, aí você, eita, esse parafuso aqui precisa de um ajuste. Essa porca aqui precisa de outra dimensão. Assim é o planejamento estratégico. Vão ter ajustes. O Acalanto, quando fez o seu primeiro planejamento estratégico, foram 4 meses de ajuste e de batendo cabeça até que chega um momento como se fosse um interruptor. Pronto, agora todo mundo entendeu, agora começou a funcionar e a gente começou a crescer. E é tanto prova que se eu colocasse agora o fluxograma nosso, o cronograma nosso de 2014, como funciona hoje, vou dizer, não, a gente já não funciona como funcionava, porque ajustes foram ocorrendo. E é importante que tenha, porque nada é definitivo, nada vem de pronto, né? Então essas 2 observações são de suma importância. Mas agora sim, eu posso falar agora em administração de pessoas. Agora sim, eu posso falar em fidelização de voluntários. Porque agora eu entendi como é que deve funcionar um grupo de apoio à adoção. Porque se você não fizer arrumar a casa para trabalhar o seu voluntariado, ele não fica. Se você não fizer um planejamento estratégico para gerenciar seu voluntariado, ele não fica. Se você não fizer um planejamento estratégico para fidelizar esse voluntariado, ele não fica. Você tem que primeiro fazer essa mudança estratégica e aí sim você pode, quando chegar o voluntariado, ter uma pessoa pensando, fidelizando esse voluntariado, que aí vai entrar exatamente a palavra do nosso expert, Juan Oliveira. É a pessoa que mais entende de voluntário aqui no nosso Acalanto. Ele vai me substituir agora e pegar o bastão e tocar a bola aí para frente, porque é o cara, ele é o cara, gente.
Espero que vocês tenham gostado desse primeiro ponto. E termino dizendo que como fazer detalhadamente, a gente se propõe até visitar vocês, pegar na mão de vocês e fazer um planejamento com vocês, que não dá para fazer aí pela uma videoaula, né, nem pelo um curso, mas que quando passar essa loucura dessa pandemia, a gente pode pegar na mão de vocês e fazer junto com vocês esse planejamento estratégico. Estamos à disposição. Espero que tenha gostado. Juan, é com você!